E num debate que a gente poderia falar de propostas, poderia falar sobre alguns pontos interessantes abordados pelos pré-candidatos, a gente tem que acabar trazendo aqui uma situação que gerou uma repercussão nacional, né? E infelizmente não foi nada positivo, foi uma fala extremamente capacitista, que é quando alguém trata de maneira inferior uma pessoa com deficiência, alguma condição, né, diferenciada ali que alguma pessoa eventualmente venha a ter. Essa fala partiu do candidato do pré-candidato, melhor dizendo, Roberto Cidade, presidente da Assembleia, escolhido pelo governador Wilson Lima para ser o seu nome aí para a Prefeitura de Manaus. E a gente vai colocar no ar aqui as imagens, esse trechinho dessa fala do Roberto Cidade. Desde já queria agradecer aqui à Band Amazonas por ter nos cedido essas imagens. Vamos colocar no ar. Você pai, você mãe, que muitas vezes precisa de um apoio para tratar suas crianças, naquele primeiro momento que você tem a dúvida se o seu filho tem TEA, se o seu filho precisa de uma ajuda, eu quero dizer para vocês, eu também sofro isso na minha casa, infelizmente o meu filho também, o Roberto Neto, é autista. Infelizmente meu filho é autista, essa foi a fala que foi feita aí pelo Roberto Cidade. E durante o próprio debate, né, no primeiro momento em que houve essa possibilidade, o adversário dele nessas eleições, o pré-candidato e deputado federal Amon Mandel, interveio, falou sobre essa situação, disse que ser autista não era algo que deveria ser tratado dessa forma, como infelizmente, colocando sua posição até porque Amon Mandel já revelou aí em diversas ocasiões, diversas entrevistas, que ele tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, né, e tem falado disso aí, defendido essa bandeira da inclusão há bastante tempo, inclusive agora durante a sua campanha. Isso poderia ter ficado somente nesse momento, né, não houve nenhum pedido de desculpas ali naquele momento do Roberto Cidade sobre isso, mas poderia ter passado batido e ter ficado só nessa repercussão local, só naquele momento, né, em que isso foi dito, mas não foi o que acabou acontecendo. Essa fala do Roberto Cidade, essa fala, sim, infeliz do Roberto Cidade, acabou gerando uma repercussão nacional e a gente vai mostrar para vocês alguns dos veículos que acabaram divulgando aí essa fala, colocando no ar essa triste fala aí do candidato Roberto Cidade. Aqui a gente tem o UOL, um dos maiores sites, né, de notícias do Brasil, falando sobre isso, né, trazendo essa situação aqui na sua manchete, inclusive destacando que ele foi corrigido pelo Amon Mandel, o rival dele nessa eleição. A gente pode passar e mostrar mais um veículo que também trouxe essa repercussão. Aqui a gente traz o Globo, né, na sua página de eleições, inclusive de 2024, também falando sobre isso. Infelizmente é autista, fala de candidato adversário no debate em Manaus, gera reprimenda de Amon Mandel. Inclusive eles escolheram uma foto aqui em que Amon mostra o fone de ouvido que ele está usando. Ele inclusive explicou lá durante o debate que essa é uma situação que ele usa, né? Ele utiliza porque ele tem sensibilidade ao barulho, dependendo do ambiente, ele acaba utilizando esse recurso aí para dar aquela abafada, né? Então a gente tem outros sites, não foram só esses, pode passar e colocar o próximo no ar para a gente mostrar para o pessoal de casa aonde mais chegou essa repercussão. Aqui a gente tem o site da Carta Capital, né, que também acompanha bastante essas questões políticas, aí trazendo, né, uma manchete bem semelhante, a foto inclusive a mesma, né? Infelizmente é autista, em Manaus o candidato lamenta diagnóstico do filho, lamenta entre aspas, né, e é corrigido por adversário em debate. A gente tem mais repercussão ainda também, porque não ficou só aqui a CNN Brasil, no site da CNN Brasil, também trazendo a mesma manchete, candidato diz que filho infelizmente é autista e adversário rebate fala. Inclusive a CNN também trouxe a repercussão no ao vivo, no programa que ela estava realizando ali por volta do meio-dia, horário aqui de Manaus. Eu acompanhei essa fala toda, foram aí cerca de 5 minutos discutindo essa situação, ou seja, isso ultrapassou aí as fronteiras aqui do Amazonas e gerou inclusive debate da mesma proporção, por exemplo, da situação que aconteceu, se não estou enganado, no Piauí, onde o atual prefeito de Teresina deu uma cabeçada no rival em pleno debate, né? Isso aconteceu lá, eles discutiram isso e discutiram essa situação aqui também. Acho que a gente ainda tem mais aqui, porque foi a situação até no Hugo Gloss. Até no Hugo Gloss. Quando a coisa chega no Hugo Gloss é porque o negócio
já viralizou aí a patamares que a gente nem imagina. Né? O Hugo Lois, que é um dos perfis mais seguidos aí de fofoca, né, de notícias sobre celebridades famosas, acabou também dando espaço para essa manchete aqui. Isso aqui tá um pouquinho desfocado porque é o print do Instagram, mas dizendo da mesma forma, né? Candidato lamenta autismo do filho em debate e recebe resposta certeira de adversário com TEA. Assista, eles publicaram também o vídeo aí desse momento do debate, né? Agora, aqui é o print do momento em que a CNN está discutindo, aqui está aqui até o horário, eu falei meio-dia do horário de Manaus, era meio-dia e 20 no horário de Brasília, 11h20 aqui em Manaus, eles fazendo a discussão nesse programa, no Bastidores CNN, com a imagem do debate, a imagem do candidato Roberto Cidade nessa infeliz fala dele, né? E aí eu acho que a grande questão vai além, eu quero crer que ele obviamente não tenha nenhum, não vai inferiorizar o próprio filho, tenho certeza que não era esse o objetivo dele, né? Mas reflete o despreparo, a falta de argumentação qualificada, né? Que foi muito vista durante o debate. Cidade, para alguém que já está no seu segundo mandato de deputado estadual, para alguém que comanda uma Assembleia Legislativa como essa, que já foi vereador também, que gosta de exaltar essa experiência, ele foi muito mal em diversas falas. Essa aí é a cereja desse bolo que solou, desse bolo que estava péssimo, desse bolo que foi muito mal apresentado, né? E ele acabou depois postando um vídeo pedindo desculpas, em que ele pede desculpas ali, que ele considera a fala dele inadequada, e aí vai e ataca o Amon, dizendo que ele está usando essa questão. Cara, é melhor você admitir o seu erro, se recolher e passar para a próxima, né? E seguir adiante. Não foi nada feliz a sua fala, ficou pior ainda o pedido de desculpa, mas essa fala ela só representa a dificuldade que Cidade tinha para defender qualquer outra coisa no debate que não fosse aquelas frases mais feitas ali, que certamente não foram deles, vieram do marqueteiro, claro, né? Se há algo de infeliz, é a fala do candidato, pré-candidato, do presidente do Executivo Estadual, que é o sucessor do governador em caso da ausência de vice, que deveria ter uma oratória mais trabalhada, principalmente pelo cargo que ocupa e ocupa ontem, hoje e sempre, né? Da maneira como ele fez, enquanto tiver, né? Porque já foi reeleito presidente e para alguém que teve toda essa articulação, deveria ter uma oratória um pouco mais compatível, né? Para quem conseguiu mudar a Constituição do Estado, né? Para quem mudou a Constituição do Estado, e deveria ter. Agora, essa questão dessa fala capacitista é algo que mexe com muitas pessoas, né? Ele disse nesse vídeo que ele não tinha intenção de afetar, de ferir, de magoar nenhuma pessoa típica ou família típica, muito menos o próprio filho, mas afeta, porque quem tem uma criança em casa, ou muitas das vezes um adulto mesmo, que tem o aspecto do autismo, muitas vezes demorou muito conseguir o acesso a esse diagnóstico, teve diagnósticos errados. O Amon mesmo, que tinha uma estrutura financeira boa ao longo da vida, só descobriu na adolescência. 14 anos. Né? Só descobriu na adolescência. E existem níveis diferentes e graus de dificuldade de famílias diferentes. E uma dificuldade que é compatível a todas as famílias é a dificuldade de acesso ao tratamento adequado, às terapias que são necessárias, ao acompanhamento necessário. Infelizmente, isso é uma realidade de muitas famílias que tem que recorrer geralmente a muitos esforços para conseguir, porque a rede pública não dá conta. E era exatamente essa discussão que deveria ter sido tida ali naquele momento. A discussão era sobre saúde e chegou no atendimento do TEA. E quando, de repente, há essa fala que repercutiu em todo o país, veja só, um primeiro debate praticamente aqui da cidade, depois que todos os candidatos foram confirmados, há uma repercussão nacional, não por propostas, não por algo de diferente, mas por uma fala tão triste como essa, e num cenário em que tinha uma pessoa com autismo ao lado, que é um concorrente, e que, felizmente, rebateu de imediato, não deixou que essa fala se perdesse ali, e, óbvio,
acabou compartilhando, muita gente não sabia, né? Apesar dele já falar sobre isso nas redes sociais, mas acabou tendo uma repercussão maior ainda. O próprio Ammon, ele demonstra que não há essa fala, ela é muito infeliz, né? Vereador, deputado federal, mais votado, ou seja, o autismo não o impediu disso. Ele teve, como você falou, ele teve uma condição de ser atendido que muita gente acaba não tendo, e era isso que deveria estar sendo discutido por quem quer comandar o Executivo Municipal. E pegando um pouco a carona na tua fala, Adriane, quando ele diz que, infelizmente, meu filho é autista, para alguém com a responsabilidade que ele tem, porque alguém que está no cargo público, você acaba reforçando o preconceito. Você acaba reforçando para aquela pessoa que talvez ainda não tenha compreendido direito o que está acontecendo com o filho, com a criança em casa, que aquilo soe como algum fardo, como um castigo, algo negativo, né? E você é aquela pessoa que está ali naquele posto, querendo disputar o Executivo Municipal, ela deveria estar fazendo exatamente o contrário, tirar esse peso, tirar esse fardo, tirar esse peso, essa situação negativa disso e oferecer condições para que essa pessoa esteja depois em condições de igualdade, em condições de ter a mesma oportunidade de educação, de atendimento de saúde, deveria estar falando em como você vai atender as crianças que têm a doença do transtorno, tem a condição dentro do transtorno do espectro autista, como elas vão ter mediadores nas salas de aula, que é uma demanda que está aí gritando por necessidade, até o momento ainda não chegou, como você vai fazer o atendimento de saúde eficaz, sem aquela demora toda para que essa criança seja atendida a tempo, era isso que devia estar sendo discutido, e não você colocar um peso a mais. E não dá para você cobrar que num debate político, uma situação como essa, não seja politizada. Essa situação precisa ser politizada porque ela precisa de solução. E quem pode dar solução para isso é a política. E está só começando, né? Está só começando. Muitos debates ainda virão. A campanha oficialmente só começa no dia 16 e a gente espera que até lá se preparem melhor para isso. Até porque a gente está falando de uma discussão ali, de um grupo pequeno, um debate. Você imagina à frente da cidade de Manaus, uma metrópole, mais de 2 milhões de habitantes. Se não há um preparo para uma discussão em um ambiente restrito, pequeno, que você vai ser confrontado, imagina para liderar uma cidade. Isso não só para ele, tá? Se você assistir o debate, você vai ver que existiu muitas falas soltas, muitas coisas desconexas, fora do propósito. Muitos discursos decorados, frases decoradas, frases de efeito, né? Daquela para você recortar e colocar no Instagram. Tiveram até que recortar uma camisa lá, viu? Teve gente que foi de camisa com slogan, não podia, mas enfim, teve que até trocar de roupa. Eu queria só pontuar, Adriane, só para a gente mostrar o quanto essa situação ela é frágil para muita gente que depende da ajuda do Estado, depende da ajuda dos políticos. Quando eu falo do Estado, eu falo de tudo, tá? Eu falo de União, governo do Estado, município. A gente tentou procurar algumas pessoas que são ligadas à militância da causa para falarem um pouco sobre o peso dessa fala. Mas sabendo que elas precisam recorrer ao Estado, ao poder político para tentar alguma coisa, muitas delas preferiram não se posicionar, né? E a gente entende plenamente, porque se eles incomodarem de alguma forma, podem sofrer represálias e eles estão na condição mais frágil. A gente espera que isso mude daqui para frente. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.